Lucas finalmente encontrara o que parecia ser a solução perfeita para o momento complicado que vivia. O pequeno apartamento no centro da cidade, em um prédio antigo, oferecia o isolamento que ele tanto procurava. O mundo lá fora estava em caos, com as ruas vazias e as pessoas trancadas em casa devido à pandemia. O isolamento social, que tanto afetava outras pessoas, não o incomodava. Pelo contrário, era quase um alívio para Lucas. O apartamento tinha um charme peculiar. Apesar de desgastado pelo tempo, as paredes escuras, o piso rangente de madeira e as janelas antigas pareciam contar histórias de décadas passadas. Lucas apreciava esse clima nostálgico. O silêncio do prédio, muitas vezes interrompido apenas pelo som distante do trânsito, o deixava confortável. Estar ali, isolado do resto do mundo, parecia a oportunidade ideal para recomeçar sua vida em paz. Logo que se instalou, notou que a única janela de seu apartamento dava para o prédio vizinho. Não havia uma vista ampla da cidade, apenas a visão de outra janela, diretamente de frente para a sua, no apartamento do andar oposto. De início, não deu muita importância. Mais privacidade, pensou. Passou a maior parte de seu tempo montando a nova rotina, trabalhando de casa, distraindo-se com séries e jogos. A vida seguia tranquila, e o apartamento rapidamente se tornou um refúgio. Mas à noite, quando o silêncio se aprofundava, Lucas começou a sentir que a presença daquela janela à sua frente era um lembrete constante de que ele não estava completamente sozinho. Mesmo sem enxergar qualquer movimento do outro lado, ele sabia que havia algo ali. Foi numa dessas noites tranquilas que Lucas, imerso em uma maratona de séries, percebeu uma mudança sutil no ambiente. Uma luz no apartamento do outro lado havia se acendido. Não era nada muito incomum, mas foi o suficiente para chamar sua atenção. Ele se aproximou da janela, curioso, e viu pela primeira vez a figura. Ela estava de pé, próxima à janela, a silhueta escura parcialmente iluminada pela luz interna. A figura permanecia imóvel, como se estivesse apenas observando o lado de fora. Por um momento, Lucas ficou intrigado. Não conseguia ver claramente quem era, apenas a vaga forma de uma pessoa. Ele olhou por alguns segundos, esperando algum movimento, talvez um aceno ou que a pessoa simplesmente se afastasse. Mas não aconteceu nada. O tempo passou e a figura continuava ali, inerte, voltada para a janela. Ele deu de ombros, assumindo que era apenas alguém distraído, talvez perdido em pensamentos. Voltou a se sentar no sofá, mas a sensação de estar sendo observado persistia. Mesmo sem olhar diretamente, Lucas podia sentir a presença do outro lado da janela. Isso lhe causava um desconforto crescente, uma inquietação que não sabia explicar bem. Naquela noite, antes de dormir, espiou pela janela mais uma vez. A luz ainda estava acesa, e a figura continuava lá, imóvel, no mesmo lugar. Lucas se sentiu estranho, como se estivesse invadindo algo privado, mas ao mesmo tempo era ele quem estava sendo invadido por aquela presença silenciosa. Tentou ignorar o incômodo e foi dormir, decidido a não pensar mais nisso. No entanto, enquanto apagava as luzes, uma dúvida crescia em sua mente. Por que alguém ficaria parado por tanto tempo, sem fazer absolutamente nada? As noites passaram, mas a imagem da figura à janela do outro lado se tornou quase uma constante. Sempre que Lucas espiava, lá estava ela. A mesma postura, o mesmo silêncio inquietante. A inquietação inicial agora começava a se transformar em algo mais perturbador. Por mais que tentasse ignorar, a sensação de que havia algo profundamente errado naquela situação era inegável. Lucas começou a criar teorias. Talvez fosse apenas um vizinho excêntrico, alguém que passava as noites refletindo sozinho à janela, perdido em seus próprios pensamentos. Mas mesmo assim, a falta de movimento era estranha. Quem ficaria parado por tanto tempo, sem sequer se afastar ou realizar um gesto qualquer? Certa noite, quando o desconforto ficou insuportável, Lucas decidiu que precisava olhar novamente, dessa vez com mais atenção. Ele apagou as luzes de seu apartamento, aproximou-se devagar da janela e olhou diretamente para o outro lado. A figura estava lá, como sempre. Mas agora, Lucas notou algo que não havia percebido antes.
A cabeça da figura parecia estar levemente inclinada, como se estivesse direcionada diretamente para ele. Não era apenas alguém parado na janela, era alguém observando-o. Um arrepio percorreu sua espinha. Tentando manter a calma, ele se afastou da janela, mas o incômodo não o abandonou. Em seus momentos de distração, sentia o olhar da figura pesando sobre ele, como se o vigiasse constantemente. Cada noite se tornava um exercício de resistência. Resistir à curiosidade de olhar novamente e confirmar o que já sabia estar lá. Aos poucos, Lucas começou a evitar a janela. Ele mantinha as cortinas fechadas, tentando esquecer a presença do outro lado. Mas o problema é que, mesmo sem ver, ele sentia aquela figura silenciosa, como uma sombra em sua mente. Sempre à espreita. Não conseguia mais relaxar em seu próprio apartamento. O espaço que antes era um refúgio, agora parecia estar sendo invadido de uma forma sutil e implacável. Lucas não conseguia mais ignorar a presença do outro lado. A sensação de ser observado o perseguia durante todo o dia. Mas era à noite que o desconforto se tornava insuportável. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Descobrir quem era aquela figura e por que ela o perturbava tanto. Então, decidiu investigar. Na primeira oportunidade, foi até o zelador do prédio, um senhor idoso que mal saía da portaria. Tentando soar casual, Lucas perguntou sobre os moradores do prédio vizinho, mencionando o apartamento em questão. O zelador olhou para ele com uma expressão intrigada. "Aquele apartamento?" repetiu o homem. "Está vazio há meses, desde que o antigo inquilino se mudou. Ninguém mais entrou lá desde então." Lucas sentiu um calafrio. Como poderia estar vazio? Ele tinha visto claramente uma pessoa à janela quase todas as noites. Talvez o zelador estivesse enganado ou, pior, não quisesse revelar algo. Decidido a ir mais fundo, Lucas tentou conversar com alguns vizinhos. Perguntou discretamente, mas obteve a mesma resposta. Ninguém havia se mudado para aquele apartamento desde que o último morador partiu. A explicação lógica parecia cada vez mais distante. Quanto mais perguntava, mais a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo se consolidava. Mas Lucas se recusava a acreditar totalmente. Precisava de uma prova concreta. Assim, naquela noite, resolveu tomar uma medida mais drástica: fotografar a figura. Pegou seu celular e esperou a escuridão cair. Quando a luz no apartamento do outro lado se acendeu novamente, Lucas agiu. Aproximou-se da janela com o celular em mãos, posicionou a câmera e tirou a foto. O flash iluminou brevemente a cena, mas o resultado foi perturbador. Ao olhar para a imagem, seu estômago se revirou. A foto estava completamente borrada, como se a lente tivesse capturado um movimento rápido. Mas ele sabia que a figura não havia se mexido. Tentou mais algumas vezes, mas todas as imagens saíam da mesma maneira. Era como se a câmera se recusasse a registrar o que estava diante dele. Com cada nova tentativa frustrada, o pânico de Lucas só aumentava. A figura, antes distante, agora parecia se aproximar cada vez mais de sua janela a cada noite. Algo estava vindo, e ele não sabia o que era, ou como pará-lo. As noites se tornaram insuportáveis. Mesmo com as cortinas fechadas, Lucas não conseguia afastar a sensação de que algo estava se aproximando, como uma sombra que lentamente invadia seu espaço. Ele se recusava a olhar para a janela, mas a presença da figura, agora mais próxima, era palpável. Parecia que o simples ato de evitar seu olhar só intensificava a força com que aquela entidade o observava. Lucas passou a deixar todas as luzes de seu apartamento acesas durante a noite, como se isso pudesse afastar o que quer que estivesse do outro lado. Mas a luz apenas fazia as sombras parecerem mais nítidas, mais ameaçadoras. Ele começou a ter dificuldades para dormir, acordando a cada ruído, a cada sensação de que alguém ou algo estava mais perto do que deveria. Em uma noite particularmente silenciosa, ele não aguentou mais. Um som leve, como de dedos roçando contra o vidro, ecoou pelo apartamento. Lucas congelou. O som parecia vir da janela. Não podia ser real, mas ele ouviu de novo. Mais forte dessa vez, como se alguém estivesse ali do lado de fora tentando entrar. Seu coração disparou.
A figura não estava apenas observando agora, ela estava se aproximando. Tomado pelo medo, Lucas decidiu se afastar da janela de uma vez por todas. Tinha certeza de que qualquer outro contato visual seria perigoso. Não sabia explicar o porquê, mas a ideia de que abrir as cortinas e olhar diretamente para a figura poderia selar seu destino o aterrorizava. O apartamento, que antes fora seu refúgio, agora se tornara uma prisão. Ele se sentia encurralado, preso na escuridão com uma ameaça invisível que se aproximava a cada noite. A sensação de estar sendo observado não era mais um simples desconforto. Agora era uma certeza aterradora. A figura queria mais do que apenas observar. Ela queria entrar. A pressão era insuportável. Lucas sabia que não poderia continuar assim. O sentimento de que algo horrível estava prestes a acontecer o sufocava. Ele precisava encerrar aquilo, descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo no apartamento do outro lado. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Enfrentaria a figura de frente. Com uma lanterna em mãos, apagou as luzes do apartamento para que pudesse enxergar claramente o que estava além da janela. Suas mãos tremiam enquanto segurava a cortina, hesitando por um momento antes de puxá-la de lado. A luz do apartamento oposto estava acesa, como sempre, e a figura estava lá. Mas agora mais próxima da janela, quase encostada no vidro. O coração de Lucas disparou. A distância entre eles havia diminuído, como se a entidade estivesse se movendo mais rápido do que ele jamais imaginara. Com a lanterna apontada diretamente para a janela, Lucas ligou a luz. O feixe atravessou o vazio da noite e finalmente iluminou a figura por completo. Quando a luz revelou o rosto da entidade, ele congelou. O que ele viu foi algo que não podia ser possível. A figura era ele mesmo. O reflexo distorcido de sua própria imagem estava do outro lado da janela, mas era uma versão dele que parecia devastada. O rosto estava marcado por uma expressão de desespero profundo, olhos arregalados e vazios, como se implorassem por ajuda. Era uma visão de si mesmo que ele nunca tinha visto, e isso o aterrorizou até o âmago. A luz da manhã atravessava as janelas do apartamento de Lucas, mas o brilho do sol não trazia alívio. Agora, ele estava do outro lado, preso em um espaço que não pertencia a ninguém, exceto a figura que ele mesmo se tornara. Olhava para o seu antigo apartamento e tudo parecia normal. O Lucas do outro lado continuava vivendo sua rotina, completamente alheio ao que havia acontecido. Ou talvez não fosse o mesmo Lucas. Talvez fosse apenas um reflexo de quem ele fora. Os dias passaram em um borrão para ele. Lá do outro lado, ele continuava a observar, impotente, sem entender como havia parado ali. Não podia se mexer. Não podia gritar. Tudo o que restava era o desespero silencioso, o mesmo que havia visto no rosto da figura antes de tudo acontecer. Um dia viu algo que quebrou a monotonia aterradora. Uma nova pessoa estava se mudando para o seu antigo apartamento. O ciclo havia se reiniciado. Um jovem, carregando caixas e arrumando os móveis, entrou no espaço que uma vez fora seu. Ele o observou em silêncio, da mesma maneira que fora observado antes. As noites começaram a cair novamente, e o padrão familiar voltou. A luz se acendeu no apartamento de Lucas, e o novo morador finalmente notou a janela do outro lado. Como Lucas antes, ele olhou curioso, talvez intrigado com a presença que agora o observava. Não demoraria muito até que ele também começasse a sentir o peso daquele olhar, aquela presença constante. O terror estava pronto para se repetir, e Lucas sabia o que viria a seguir. Ele estava preso, uma parte daquele ciclo interminável, sempre observando, sempre esperando. A única pergunta que restava era: quanto tempo até que o novo morador também fosse consumido?